Mateus capítulo 5, verso 17 ao 20, diz o seguinte: o cumprimento da lei, né? A epígrafe diz isso. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para cumpri-los. Tem algumas versões aí que é abolir, não é? Ou abirrogar. Abirrogar. É a mesma coisa. Essa daqui ela está mais atualizada, essa Bíblia do Gabriel aqui. Que está bem destruir e abolir, abirrogar, é mesmo anular, tornar sem efeito, sem sentido aquilo que foi escrito. Em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Se a sua tiver aí, não tem problema não, o iode, porque o correto é o iode mesmo do hebraico, ou aquele y do grego, entendeu? Aí só que o que acontece? A transliteração, aquilo que você pode... Yeshua, ele acaba sendo traduzido na nossa língua como J ou Y, entendeu? Ele acaba caindo como J. Aí é por isso que está aqui J na nossa tradução. O cara que traduziu, ele não está maluco não, é isso mesmo. Só que tem lugares que vai cair o mesmo Y ou I. Então isso aqui não é a letra propriamente dita. É uma consoante que Jesus diz que ele dá atenção. Não interessa qual. Ele simplesmente pegou uma consoante qualquer e citou aquela consoante, entendeu? O tio, para nós aqui, é um sinal que eles nem têm esse sinal. Entendeu? Esse sinal não existe na língua original deles. Mas existe o Dagesh Lene, que também são sinais, são pontuações. E ele está mostrando que ele dá atenção a pontos, pontuações diretamente. E ele pega e diz assim: qualquer que violar um destes mais pequenos mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Pois vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum estareis no reino dos céus. Entrareis no reino dos céus. Exceder o quê? Exceder é limitar? Não, é ultrapassar. E além. Entendeu? Você tem que ir... Tipo na imaginação? Não, na imaginação não. Por exemplo, a justiça sua, se ela não for melhor, pronto, uma linguagem para encaixar bem. Se a sua justiça não for melhor do que a deles, aí ele está dizendo que, pois vos digo que a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Porque a justiça daqueles caras era baseado em alguns preceitos da lei propriamente dito. Somente até ali, você tem que exceder isso. Você tem que ir além daquele cumprimento, porque eles só vinham até aquele cumprimento de lei. Você tem que ir além daquela coisa de lei. O amar ultrapassava a lei, entendeu? Essa questão de misericórdia ultrapassava a lei. A graça ultrapassava a lei. Então, se você usa de misericórdia e amor e graça, você excede a lei, entendeu? Você está excedendo a lei era até ali. Então, se você excede, você está excedendo os escribas e fariseus, porque eles eram cumpridores de lei. Aí a nossa justiça excede a deles. Porque o que é que diz a lei? Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Está vendo excedendo? Viu como é que excede a coisa? Entendeu? A lei diz, não matarás. Aí o cara vai e excede. Aí a lei vai ter um certo ponto e você ultrapassa aquele ponto que está pré-estabelecido pela lei, que foi prescrito. Aí você excede a questão. Então nós temos aqui de fato uma identidade de vida criada pelo Império de Deus, que é o contra-império romano. Agora, o que é interessante nós entendermos aqui sobre esse 17 ao 20 é o seguinte, cara, que paremos para prestar atenção.
o que é legal é sempre procurar entender a estrutura literária que o cara está montando para você. O sujeito que monta uma redação, ele tem introdução, ele vai desenvolver o texto, ele montou a redação dele, ele tem que ter a introdução, ele tem que ter o título, ele tem que ter tema para ele desenvolver a redação dele, e ele vai vir com os tópicos, ele vai vir 1, 2, 3, para não dar muita confusão, senão fica uma coisa muito confusa e difícil de dissertar. Ele vem desenvolvendo aquilo, depois ele vai e conclui o que ele tem para fazer, de maneira que ele tem 5 pontos para tratar. A introdução, uns 3 tópicos mais ou menos, e a conclusão. Isso é fácil de se fazer e você não se enrola para apresentar a sua redação. Então, quem aqui no Brasil nós já conhecemos de redação, nós sabemos que uma estrutura é mais ou menos isso. Você tem que ter o seu título, o seu tema e trabalhar em cima daquilo ali e enfatizar aquilo que é mais interessante. Então, quando alguém vai ler uma redação, ele espera isso, entendeu? Nós temos um problema muito grande que as nossas escolas, ela não incentiva a leitura. Entendeu? As nossas escolas não incentivam a leitura. Difícil. Eu nunca recebi um comunicado da professora do meu filho pedindo para ele ler qualquer livro. Exceto aquele que já está lá, que é de praxe. Eu não, peça ele para ler o papapá do fulano de tal. Eu nunca vi isso. Entendeu? Então você vê que as nossas escolas, elas não incentivam a leitura. E a leitura é o seguinte, tem que ter alguém nos ensinando a ler. Por incrível que pareça, tem que ter alguém ensinando a gente a ler. E ainda mais no meio das igrejas, não incentiva a leitura. E aí, nós pegamos aqui, se a gente pegar o que nós já estudamos, é interessante a gente fazer uma recapitulação do que nós estudamos, para a gente poder tentar compreender o que o cara está passando. Se a gente pega Mateus capítulo 1, 2, vai vir o quê? A história da natividade de Jesus. A história da natividade de Jesus encerra no capítulo 2. Entre o 3, aparece o João Batista. Nós estudamos essa coisa do João Batista e tal, ele preparando o caminho, o testemunho de João e tal, Jesus sendo batizado. Aí Jesus é batizado, nós já estamos no 4, já entrou a tentação de Jesus. Entendeu? Então, o 1, 2, a história da natividade de Jesus. O 3, a preparação de um caminho para a pregação de um evangelho. O evangelho é arrepender-se. João Batista vem com o mesmo papo e depois Jesus entra nesse papo de se arrepender. E aí o João Batista faz tudo o que ele tem para fazer, ele batiza o Jesus. Jesus entra na tentação, confronto com Satanás no deserto, no capítulo 4. Depois ele vem para Galileia e apresenta aquilo mesmo que João Batista estava apresentando, no mesmo capítulo 4. Depois ele chama os discípulos, e depois ele cura os enfermos, e agora nós estamos nas bem-aventuranças do capítulo 5, onde eu passei a sequência de 2 blocos de bem-aventurança. Nós estudamos isso. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles herdarão a terra e serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Beleza. Aí tem todo esse caminho de bem-aventurança, tem o nascimento dele, tem a pregação do Batista, tem o batismo dele, tem a tentação dele, tem ele na Galileia pregando a mesma coisa que o João Batista, tem ele chamando os discípulos, tem ele curando os enfermos e tem ele proferindo esse negócio aqui agora, das bem-aventuranças, que está baseado no Isaías 61, como nós lemos. Aí agora chega ele e manda essa letra aqui, essa letra da lei, pá. Olha o papo, gira torno em todo de lei. O papo só fala da lei, ponto. Poucos versículos, mas é assim. Não penseis que vim abirrogar a lei aos profetas. Não vim para abirrogar, mas para cumpri-los.
Em verdade vos digo que até que o céu e a terra passe, nenhum jota ou tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer que violar um desses mais pequenos mandamentos e assim ensinar aos homens, sereis chamados o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Pois vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. O papo todo aqui é lei. E uma relação entre lei e reino dos céus. Então, por que esse cara está falando de lei agora? Ele está aqui defendendo a pessoa de Jesus, dizendo que Jesus não veio para destruir a lei, mas sim para cumprir. Por que ele joga essa questão logo aqui? Que ele vem dissertando, aquela galera vivia de lei. Aquela turma vivia de lei. Lei, os profetas, os escritos dos profetas, é o Pentateuco e os profetas mesmo, que eram as escrituras do tempo de então. Nota-se que depois ele vem, olha só, se não me falha a memória, com 6 sessões, que é uma sequência. O assassinato, são 6 sessões mesmo, do 21 ao 26. Dá uma olhada aí. Ó, do 21 ao 26, ele vem com essas 6 sessões. E ele fala sobre o assassínio, tá vendo? 21 ao 26. Depois ele vem do 27 ao 30, que é o adultério. Depois, adultério e libido masculino. 27 ao 30. Depois ele vem com o divórcio do 31 ao 32, e maus tratos masculinos nas mulheres, que é o 31 e 32. Depois ele vem do 33 ao 37, sobre integridade de palavra de ação. 33 a 37, ou seja, juramentos. Depois ele vem do 38 ao 42 sobre a resistência à não violência ao mal. Depois do 43 ao 48 sobre o amor aos inimigos. E nota-se que toda essa sequência desses 6 aqui, esses 6 exemplos, porque ele diz: ouviste que foi dito, eu porém vos digo. Ouviste que foi dito, eu porém vos digo. Todos eles vêm com essa. Você pode ver o 21, ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, mas quem matar será sujeito ao julgamento. Verso 2, eu porém vos digo. Verso 22. Verso 27, ouviste que foi dito aos antigos. Verso 28, eu porém vos digo. Aí o 31 não aparece ouviste o que foi dito, mas aparece eu porém vos digo no 32, tá vendo? Tá vendo aí o 32? O 31 não aparece ouviste o que foi dito, mas aparece eu também vos digo. 33, ouviste o que foi dito. 34, eu porém vos digo. 38, 39 é a mesma coisa. 43, 44 é a mesma coisa. São os exemplos. Então, o discurso que vem depois desse 17 a 20 está redundando em torno de quê? Ouviste o que foi dito aos antigos é o quê? Lei e profeta. Então, se não tem esse escrito aqui, cara, todo esse ensinamento de Jesus anterior a isso aqui, iria parecer uma antítese à lei e aos profetas. Se não tem isso, entendeu? Se não tem essa palavra, olha, não penseis ou não cuideis que eu vim abrogar, destruir ou abolir a lei e os profetas. Eu não vim abolir, eu vim senão cumpri-los. Se não tem esse papo aqui, seria uma antítese. Isso aqui tudo seria uma contraposição à lei e os profetas. Porque, ouviste que foi dito aos antigos? Eu, porém, vos digo. Entendeu? Ouviste que foi dito? Eu, porém, vos digo. Ia servir para quê? Para tirar de ideia. Está entendendo isso? Então é aí que a gente precisa avaliar a estrutura literária, porque nota-se que eu tenho passado cada tópico, cada texto numa boa, só que a gente tem que saber localizar os textos e o porquê que aquele texto todo está ali inserido naquela formatação literária, porque senão não tem sentido. E aqui a gente pega o sentido. Quando ele diz que eu não vim destruir, mas eu vim cumprir, está mostrando que ele não é contra. Entendeu? Que ele não é contra. Eu cumpri a parada. Entendeu? Eu sou a favor. Eu não vim acabar com isso aqui. Só que em cima disso aqui nós vamos ver o seguinte,
que ele tem, eu porém vos digo, não necessariamente cancela o que foi anterior, entendeu? Não troca o que foi anterior, porque senão ia complicar o 4 e o 5 desses exemplos aqui. Mas aparece aqui, de alguma forma, quanto o assassinato. Ia ficar complicado no assassinato se o segundo anulasse o primeiro, então ele não, já que anula, então pode matar. Porque está assim, ó, visto que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito ao julgamento. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, estará sujeito ao julgamento, e qualquer que disser a seu irmão raca, estará sujeito a sinédrio. Mas quem disser tolo, estará sujeito ao fogo do inferno. Então, se o segundo anulasse o primeiro, a gente não pode partir desse princípio em dizer que esses 6 exemplos, o segundo anula o primeiro, de forma alguma, porque senão poderia matar, está entendendo? Então ele não anula, ele acrescenta alguma coisa, esta é a realidade, ele acrescenta em cima do que já foi dito aos antigos, entende isso? E aí, nota-se que o cara que escreveu, ele não está de bobeira, ele sabe que ele está escrevendo, tanto que ele, vou escrever essa parada toda aqui, mas eu tenho que botar esse aqui antes. Esse aqui vindica o cumprimento de Jesus à lei, o favor de Jesus à lei, e mostra que ele não é contrário à lei. Isso é muito legal a gente visualizar aqui e ser sabedor por que isso está aqui. Entendeu? Por que esse papo está aqui? E agora vamos prosseguir analisando toda essa questão, porque nós precisamos ver essa formatação que é dada àqueles que estão seguindo o império de Deus, né? O império de Deus, que é aquilo que ele está a nos mostrar com respeito àquilo que se contrapõe a todo o Império Romano, que era contrário à justiça propriamente dita, a um bom comportamento, aqui há uma designação muito boa sobre o crer, o compreender, o entender a lei de uma forma, digamos assim, bem clara e objetiva. Porém, ele nos deixa bem claro aqui sobre algumas interpretações que ele vai discorrer nos próximos 6 exemplos nos quais nós falamos do assassínio, do adultério, do divórcio, do juramento, do olho por olho, aos inimigos e assim por diante. Então, olha só, aqui, quando ele pega e diz aqui, gente, no verso 18, até que os céus, cadê o verso 18? Isso, é verdade vos digo, até que os céus e a terra passem, nem o jota um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Isso aqui é muito interessante quando diz, eu vim cumprir, e isso não vai passar até que tudo seja cumprido, é porque ele está mostrando um período de uma era em que essa era vai se passar. E ele está falando que a lei e os profetas vão se cumprir. E essa era só vai acabar quando as profecias forem cumpridas. Isso é muito interessante a gente parar e analisar isso. Agora também tem outra questão, olha só. O que é que serve como verdade, como parâmetro, tanto que só vai passar quando se cumprir? As Escrituras, certo? As Escrituras que servem de parâmetro como verdade até que essa era se passe. Agora também, entenda bem uma coisa, fica bem claro que as Escrituras só servem de parâmetro e de verdade até o cumprimento da era. Aqui ele não está mostrando que essas Escrituras servirão pós-era. Por quê? O que ele está apresentando que vai chegar, que será introduzido? É o reino de Deus, não é? Que é a pregação do Batista, a pregação de Jesus. O reino de Deus que vai entrar. Então, até essa era, esses céus e a terra passar, o que rege, o que é o embasamento legal entre homem e Deus, são os escritos, entendeu? São as Escrituras.
E isso servirá até um certo ponto. Isso aqui é interessante porque depois nós vamos seguir um outro tipo de legislação, um outro tipo de direcionamento. Teremos uma outra bússola. E o que nos aparece no próprio escrito e o que a Bíblia deixa a nós para entender o que será essa legislação, ou esse guia, ou essa bússola, é o próprio Jesus. A própria pessoa de Jesus é sentada no trono, reinando. Entende? Isso é bem legal porque a Bíblia tem um tempo pré-determinado para ela. Dali por diante, você não vai precisar mais da Bíblia, não que nada que sirva, entendeu? Mas isso são questão de eras. Chegou aquele ponto ali em que o céu e a terra se passaram e você já está no reino de Deus, você não precisa mais desse livro aqui, porque o próprio Cristo, ele vai fazer a lei se cumprir, quer seja perto, quer seja longe, entendeu? A lei do Senhor Jesus Cristo, a justiça do Senhor, ela vai funcionar imediatamente. Ele vai fazer a justiça dele funcionar tipo assim, mais ou menos, de uma forma hipotética. Por exemplo, digamos que nós, porque a questão escatológica, deixa eu passar isso aqui antes de dar essa hipótese, essa questão hipotética. O reino de Deus é uma coisa visionária, escatológica, escatos, de um tempo futuro. E quando Jesus estabeleceu o seu reino, que é o chamado reino milenar, já rolou aqui arrebatamento de igreja, já rolou grande tribulação, já desceu para poder salvar Israel, e ele impetra o reino milenar, sendo que a igreja que foi retirada daqui estará em uma condição diferente do Israel que foi salvo. Porque o Paulo diz que o arrebatamento da igreja terão os corpos transformados. Então, segundo Paulo, esse povo que foi arrebatado já tem, ou já terão, né? Já tem, porque eu estou aqui tipo futuro do pretérito, que eu estou usando aqui, aludindo uma situação como que já tivera acontecido, porém ainda não chegou. Então, esse suposto povo que foi arrebatado antes da grande tribulação, já tem corpos transformados. E eles descem com Jesus, como Zacarias, capítulo 14, fala. Eles descem com o Senhor Jesus para salvar Israel, o remanescente de Israel. Esse Israel que vai ser salvo por Jesus não terá corpo transformado. Vai estar igual nós estamos aqui, essas pessoas. Então entenda bem uma coisa, ainda aparecem nações convidadas para esse reino. Ou seja, povos que não são israelitas, que vai estar nesse reino, que não serão destruídos porque estarão do lado de Israel. Então no reino do Senhor Jesus, que é chamado de reino milenar, vai ter um tipo de povo com corpo transformado. Esse tipo de povo vai ser diferente dos outros na esfera de atuação, porque já não terão mais um corpo normal. O salvo por Jesus, que é o Israel, igualzinho aqui, igualzinho nós estamos, e as nações convidadas também. O trem vai estar rodando aí do mesmo jeito, o metrô da mesma forma, avião voando, tudo normal. Entende isso? E aí, quando eu digo hipoteticamente, porque eu estou dizendo que vai estar tudo normal, assim como terão pessoas no campo plantando. O cara fez uma bobagem com o amigo lá no campo, jogou um troço ruim lá no que ele plantou, ou pegou uma parada, escondeu a enxada dele. O Senhor Jesus Cristo, onde ele estiver assentado, governando, ele vai fazer a justiça chegar lá imediatamente, naquela mesma hora que o cara vacilou. Hipoteticamente, tipo, peguei o enxadão dele, devolve o enxadão. É isso aí, entendeu? Cetro de equidade será o cetro do seu reino. É a questão do capítulo 9 do profeta Isaías. Então, hipoteticamente, vai acontecer na mesma hora. E aí, ou seja, você já não precisa mais das escrituras para esse reino, porque ela te dá o direcionamento, ela que te conduz em todo o caminho hoje. Nesse reino de Deus, quem vai te fazer tudo isso é Jesus, né? Entendeu? Ele que vai estar fazendo tudo isso de pronto e imediato. E ele é onipotente, onisciente e onipresente. Aí é uma outra formatação.
é interessante que até a era das escrituras terá um fim. Está pegando isso? Isso é bem legal. Aqui aparece essa questão aqui não penseis que vim abirrogar os profetas. Esse imperativo negativo, ele rebate uma perspectiva equivocada, a saber, a missão de Jesus. Eu vim não abolir, mas eu vim cumprir, porque abolir significa destruir. Então, quando diz não penseis que vim, quando ele pega e diz isso, gente, o que vocês acham que estava na cabeça de muita gente? Ele estava de contra as tradições, o judaísmo, de contra a lei dos profetas. É isso aí. Para o cara mandar essa, tinha uma galera em torno de Jesus achando que... Porque Jesus não estava participando do sistema deles, estava fazendo coisa É fora. isso aí, Gabriel, estava fora da parada. O que estavam fazendo. Eles não estavam fazendo o que deveria ser feito. Positivo. É isso mesmo. E Jesus estava fora de todo esse lance aí, de todo o sistema, e tinha uma galera pensando que Jesus estava contra a lei e os profetas. Ainda pessoas inocentes. Por que ele não está com a rapaziada da lei? Por que ele não está lá com os escribas? Por que ele não está com o sacerdote? Não, esse cara não quer nada dessa parada não, meu irmão. Por que ele não está na igreja? Porque hoje, na cabeça do evangélico, no Brasil, só é salvo quem está na igreja. Se alguém ouvir o que eu te falei, vai falar, caramba, esse cara está... Não, meu irmão, como é... Preste bem atenção dentro de uma coerência. Para quem está ouvindo agora, porque até é ruim quem não ouviu te falar, eu vou falar porque as pessoas vão ouvir no YouTube. Eu disse para o Luciano para ele nunca vir para a igreja e abandonar a sua família, abandonar no sentido não que ele abandone, deixá-los em casa, ou de repente um contratempo, alguma coisa assim, deixar de dar atenção à família, à esposa, aos filhos propriamente dito. Depois que ele der essa atenção devida, que tudo ali estiver sanado, aí sim ele vem até a igreja. E se possível traga a família, e se a família não puder vir, mas que venha, mas que não haja nenhum tipo de problema lá para ele vir à igreja. Porque servir a Deus não quer dizer que o sujeito, para servir a Deus, tem que estar na igreja. Ele pode servir a Deus lá na casa dele, com a mulher, com o filho, ainda que os parentes sejam contra. Só que hoje, se alguém ouvir isso, vai falar, ué, como assim? Como assim o que, meu irmão? Onde que Deus é contra a família? Me fala isso. Eu não encontro nenhum parâmetro bíblico que me mostre Deus dizendo, abandone a sua família e vai. Não tem esse negócio. Existem passagens que diz que deixa os mortos enterrar os seus próprios mortos. Mas isso tem um significado e nós até conversamos sobre isso na semana passada. E o outro significado que ainda não chegou, outra explicação que eu devo dar, que ainda não chegou o dia, é que eu vim trazer dissensão entre pai e filho, irmão e irmão, vim trazer espada. Mas isso no momento oportuno eu vou ter que explicar porque a coisa é grande, não é pequena. E vocês vão entender que não é contra a família propriamente dito. Você vai ver que o Senhor Jesus Cristo, ele pega e diz assim, olha, desde o princípio foi dito, deixará o homem, o seu pai e sua mãe, iniciar sua mulher, e serão os dois juntos uma só carne. Nem a rapaziada que veio depois de Jesus, que tem aqui na Bíblia, não é contra a família. Você vê que a nação de Israel, ela é a favor da família, nação de Israel, a lei e os profetas, eles são a favor da família, porém com uma configuração bastante esquisita para a nossa cultura e nossa realidade, onde a mulher não tem muito significado. E para a nossa cultura e realidade aqui hoje, a mulher hoje ela não aceita isso. E qualquer ser humano, o homem, o macho, que tem bom senso, que é homem de verdade, ele sabe que a mulher não é assim, que a mulher de fato ela tem os mesmos direitos, ela tem os seus deveres, mas ela não é inferior e nem superior, e nenhum inferior superior ao outro. E até o Paulo ele procura igualar isso como o Senhor Jesus Cristo igualou. Então, nós temos aqui algo muito categórico. Ué, por que ele está fora do sistema? Meu irmão, eu estou fora do sistema maluco, mas eu estou dentro dos parâmetros bíblicos direcionados por Deus. E Jesus Cristo também estava da mesma forma, fora do sistema maluco, mas nos parâmetros bíblicos direcionados por Deus, que era amar o próximo, ajudar as pessoas e pregar o Evangelho e o cumprimento da lei propriamente dita. E aqui, não penseis que eu vim, porque tinha uma turma ali achando que Jesus veio
para acabar com tudo isso. Mas o que vem se contrapondo a todo esse pensamento é a última frase, mas para cumpri-los. Mostra, eu não vim abirrogar, mas eu vim de fato cumprir. Eu não estou fora disso aqui, eu não estou fora dessa questão, eu vim fazer acontecer, eu vim fazer com que ele possa estar enquadrado dentro da questão. Essa negativa, ela aparece, eu não vim aboli-los. É bem interessante, não penseis que vim. Eu não vim para destruí-los. Aparece 2 vezes, não penseis. Eu não vim para destruí-los. O cara é enfático. Você vê que o cara é judeu, né? Porque ele não repete a terceira vez. Entendeu? Você vê que ele é judeu. Porque ele diz assim, ó, não penseis que vim destruir. Ó, eu não vim destruí-los. Ele poderia mandar de novo. Eu não vim acabar com isso. Porque Jesus é judeu também, né? Não é nem a questão, não é isso que eu estou colocando, não. É porque o judeu não repete uma coisa 3 vezes. Entendeu? Você vê que ele mandou uma, mandou 2, e depois ele falou, mas cumpri-los. E se ele manda, talvez nós falaríamos 3, 4 vezes. Para ter certeza que eu não vim destruir, eu fiz aquilo. Para você saber que eu não vim acabar, eu trouxe fulano de tal. Para você saber que eu não vim destruir tal coisa, eu impetrei isso. Isso seria a nossa característica. O judeu fala 2 vezes e ponto. Entendeu? Você vê que o cara é judeu, o cara que está escrevendo aqui. Isso aí é legal, o cara ser judeu, porque ele está tratando de lei. Uma coisa é eu falar de lei, outra coisa é um judeu falar de lei, essa lei aqui mosaica, que eu me refiro. Outra coisa é um judeu falar de lei mosaica, é completamente diferente. Então ele traz toda essa conotação. Eu queria que alguém lesse aí para mim o Salmo 130, verso 8. Verso 8. Então tem uma passagem que fala assim, desde que venha mais no Espírito, fala, pode ler? escreverei na tábua do coração a minha lei, e não vai ter ninguém que vai perguntar, conhece o Senhor? Jeremias 33. Essa passagem está se referindo a tempos, nesse tempo que... assim, que tempo vai se referir essa palavra? Para o nosso tempo? Não, isso aí é o seguinte, é uma coisa diferente do que existe aqui, do que a gente está tratando, mas a parada aí é o seguinte, o Jeremias, ele disse assim, que chegaria um tempo em que ninguém perguntaria um para o outro, conhece o seu Senhor? Porque todos me conhecerão. Porque a turma no tempo do Jeremias, era o tempo que o Nabucodonosor estava invadindo lá, ia destruir tudo, ele estava dizendo que Nabucodonosor ia destruir e tal, e ele pegou e falou, olha, e a turma ia destruir porque estava todo mundo distante de Deus, por conta disso, para a gente simplificar a coisa. E aí a galera, se está distante, não o conhece. Aí o Jeremias estava profetizando, dizendo, chegará um tempo em que ninguém dirá um ao outro, conhece o seu Senhor? Desde o menor até o maior, porque na mente lhes imprimirei a minha lei. Ele está falando disso. Na mente a galera saberá. Ou seja, vão conhecer o preceito, o estatuto, vai saber tudo na mente. Na mente lhes imprimirei a minha lei. Aí ele acrescenta, e no coração lhes escrevereis. Quando ele diz mente, você está sabendo, no coração já está envolvendo o sentimento. Porque se você tem na mente, você vira só um robozinho. Então não tem nada a ver com aquilo ali não, só estou citando. É igual um cara que conhece a lei do Brasil e que cita, ó, na lei diz isso. Agora se ele cumpre ou se ele não cumpre, é outra parada. Agora aqui dizendo, na mente lhes imprimirei a minha lei, no coração lhes escreverei, é porque o sujeito iria saber, iria viver de coração aquilo ali. E todos me conhecerão, desde o maior até o menor. É uma voz profética para um tempo messiânico, o tempo do Jesus. O tempo de Jesus para cá, né? Isso. Não é nem o tempo do Jesus para cá, é o tempo do reino milenar. Entendeu? O tempo do reino milenar mesmo, propriamente dito. Aí, lê para mim o André, 130, verso 8. E ele remirá a Israel de todas as suas iniquidades. Ele remirá Israel
e toda a sua iniquidade. Isso aqui é uma voz profética ao Jesus propriamente dito, entendeu? O Isaías 7,14, onde diz que ele será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele não veio para arrebentar com Israel, ele veio para remir, ele veio para ajudar, ele veio para livrar Israel. E a lei e os profetas eram a escritura do tempo de então, que precisava, na cabeça deles era uma autoridade obrigatória, ponto. E aí, se Jesus vem arrebentando com a lei, ia trazer um tumulto do caramba na cabeça deles. Estão entendendo isso? E aqui você vê, o 7,14 tem essa voz profética. O 2 Macabeus 15,19, alguém está com a Bíblia de Jerusalém aí? Não tá, não, eu também não trouxe, porque hoje eu vim sem carro, meu irmão que veio me trazer. O 4 Macabeus também tem a mesma, Romanos 3,21. Leia Romanos 3,21 para mim. Lucas 16,16. O que nós temos aqui em Lucas 3,21. É. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Tá vendo? Ele se manifesta agora sem a própria lei, mas com o testemunho da lei e dos profetas. Então, a lei e os profetas tinham que falar desse cara para ele poder se manifestar. E era o que estava acontecendo ali, tanto que ele veio cumprir. Está entendendo isso? O Jesus é o cumprimento da própria lei. E aqui, o 16,16 de Lucas diz assim, ó: a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Está vendo isso aqui? É Lucas 16,16. Até João foi empregado a lei, depois parou. Eu não falei que a Bíblia vai parar no tempo também? A gente precisa entender essa mudança da era. Entende? Você imagina o Senhor Jesus sentado no trono, reinando sobre nós, e a gente virar para ele assim: Jesus, calma aí que eu vou ver o que diz o Evangelho. Pensa tu comigo. Entendeu? Peraí, Jesus, senão de repente tu vai dar mole. Deixa eu ver o que diz aqui na parada. Pensa comigo. Então, as eras, os tempos, a gente precisa compreender. E preste bem atenção: o que ele proferir, pode ter certeza, não vai arrebentar com os evangelhos. Certamente será dali para melhor. Nota-se que o evangelho é maravilhoso, mas é dali para melhor, cara. Ele é infinitamente mais, né? É isso aí, ele é infinitamente mais. Essa deve ser a nossa perspectiva e a nossa compreensão. A gente, cara, tem que abstrair, entendeu? A gente tem que abstrair, refletir, ir além, usar as faculdades mentais para esse tipo de situações. Porque que apresenta, peraí, as eras mudam, os escritos valem até um certo tempo. É verdade, cara. Você pode ver que isso é uma realidade. A Constituição nossa é de 80 e quanto? 88. A nossa Constituição é de 88. Antes era outra coisa. De repente, pode ser mudado daqui uns anos para frente. Pode acrescentar ou tirar alguma coisa da Constituição. Porque as palavras, quem fez a Constituição, quando foi estabelecida, o cara não fez para ferrar a gente, não. Foi feito para que houvesse parâmetros dentro da nossa sociedade, que trouxesse benefícios e que eu pudesse lhe respeitar e você a mim. Entende? Não obedece, tá? Aí é outra questão. Mas são parâmetros, ou seja, até um certo ponto aquilo vale. E depois aquilo tem que ser mexido. Você pode ver que as leis sempre está sendo mudada, acrescentada. Você vê base que... bíblica, a lei tem base bíblica, a nossa lei, a nossa Constituição. Na prefeitura me escrito lá, lâmpada para nossos pés, eu vou falar um triângulo assim. Não, mas ali é uma questão é só um monumento, mas toda lei existente, elas têm um embasamento na lei das 12 tábuas, no código de Hammurabi.
e no decálogo propriamente dito. Pode ver que a nossa lei não matará, entendeu? A nossa lei não permite também adultério e entre outras coisas mais. A gente tem esse embasamento ali para lei de Italião também tem esses fundamentos ali todos, tudo falam sobre esses questionamentos. Então, a gente tem que ter essa percepção, cara. Você vê que o Evangelho é tão legal que ele te mostra isso também, entendeu? Pô, é uma coisa fantástica, né? Caramba, eu não sabia que tratava disso. Eu sabia que tinha esse ponto aqui a ser enfatizado, propriamente dito, entendeu? Aí, aqui aparece essa questão aparece algumas coisas aqui dentro do grego, sobre o verbo, que aparece o plero, que significa simplesmente fazer ou obedecer as escrituras, e Mateus ele prefere usar esse plero, é mais que simplesmente fazer, ele usa esse poieu, que é fazer diretamente, terel, observar, ele observa aquilo, ele traz essa questão que Jesus ele está prefigurado no passado, porque o passado mostra a pessoa de Jesus, e quando chega ao presente ele cumpre o que o passado diz sobre ele, e ele não dá um bico no passado chamando de bando de ignorantes, entendeu? Ele simplesmente faz uma espécie de reformulação dentro de todo esse questionamento, porque na verdade Jesus é o sujeito profetizado pela lei, pelos profetas. Seria uma incoerência ele não cumprir, entendeu? Ele cumpre, mas até ali, até João, até aquele ponto ali que ele chega. É por isso que eu sempre, quando falo sobre profecia, é claro que o Antigo Testamento tem algumas profecias que ultrapassam a era de Jesus e a nossa era. Mas olha só, profecias que profetizaram e as coisas já aconteceram, cara, isso não interessa mais, entendeu? Isso já era, não interessa mais. Não que tem que ser ridicularizado. Preste bem atenção, se existe uma promessa de fazer uma festa, eu faço a promessa para meu filho, eu vou fazer a festa do seu aniversário esse ano e vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim. E ele fica me esperando, pai, e tal, tá chegando, e tal, não sei o quê, vai ter isso mesmo, pai, vai ter aquilo, do jeito que você falou, e papapá. Beleza, chegou o dia do aniversário, coloquei tudo que falei com ele lá e tal, tá tudo cumprido, tudo certo. No dia seguinte, na semana seguinte, ou nos anos seguintes, ele pode me cobrar aquilo ali? Ele pode ficar embasado naquela promessa que eu fiz a ele para receber alguma coisa? Não, aquilo acabou, foi maravilhoso, passou. A gente também tem que entender as escrituras assim, não que não sirva para nada. Vai esperar uma melhor do ano que vem. Vai esperar melhor, mas o papo é esse que você falou mesmo, cara. Eu vou esperar uma promessa melhor, que é a salvação em Cristo Jesus. E aí, por que eu digo, olha só, para que eu vou ficar enfatizando isso se isso já se foi? Para que eu vou ficar trazendo isso à tona? Mas nota-se que a galera de igreja evangélica adora ficar pegando mensagens do Antigo Testamento e prega daqui, prega dali, prega de lá, e fica vivendo aquela coisa que já se foi, velho. Cara, já passou. O papo agora é a festa melhor do ano que vem, não é? Dentro de uma realidade é isso, é a festa melhor do ano que vem, cara. A festa do ano passado já foi. Vamos ver a melhor do ano que vem, porque agora eu já cresci. Antes eu não podia andar de bicicleta, agora eu já posso. Vai me dar uma bicicleta, entendeu? Vai uma moto. E assim por diante. Então, essa questão de realidade ser uma realidade humana, a gente tem que parar e ter essa percepção. Você não tem que pegar e esculachar a profecia do Isaías ou do seja lá quem for, nada disso. Tem que reverenciar, respeitar, porque foi uma voz profética que aconteceu, foi palavra de Deus, beleza, aconteceu, show de bola, não deixará de ser palavra de Deus nunca, mas já se foi, entendeu? Já se foi. Então, peraí, a minha atenção tem que estar voltada para ali? Não, você tem até que conhecer, mas a sua atenção tem que estar voltada na festa do ano que vem, que é a salvação em Cristo Jesus. Gente, não deixa eu passar batido não, porque hoje foi horário de verão e a gente está dentro da hora, né? Vamos lá que a gente não demora muito para... Isso, 10 horas. Porque eu estou olhando aquele lá parece que parou. Parou, né? Eu falei, Jesus, aquele não sai daí não, o que houve?
Então, toda essa perspectiva nós precisamos ter em relação ao Evangelho, em relação às Escrituras, estar olhando isso e vislumbrar, cara, porque aqui nós temos, não penseis que vim, mas eu vim cumpri-lo. Em verdade vos digo que até que o céu e a terra passe, nenhum jota ou tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Aí ele entra naquele papo que eu falei da era, até que o céu e a terra se passem, nada disso se omitirá. E ele, quando ele fala de escrituras, entenda bem uma coisa, gente. Hoje as escrituras, ela se alongou para a gente. Ela se alongou porque nós temos todo o Novo Testamento, antes não. Então, nada do que existe nas escrituras deixará de acontecer. Entendeu? O céu e a terra se passarão, mas as minhas palavras não vão te passar. Vai ficar ali, vai acontecer. E quando ele pega e fala assim, olha só, nenhum tio e nenhum jota, ele está falando assim, nenhum parágrafo, nenhum inciso da lei. Eu estou usando a nossa linguagem de hoje. Hoje é parágrafo, inciso, parágrafo terceiro, inciso quinto, sexto. Nenhum parágrafo, nenhum inciso da lei vai deixar de acontecer. Ou seja, ele era um grande observador. E quando diz em verdade, quem utilizava esse tipo de palavra era alguém de status superior, que era uma palavra acreditada, entendeu? Uma palavra veraz. Então, quando ele diz assim, nem um jota, nem um tio, está dizendo que ele observava os mínimos detalhes da lei. E ele diz, tudo vai acontecer. E essa palavra de um rei, né? Em verdade. Palavra de rei. É por isso que eu disse de um status superior. É isso mesmo. Palavra de rei. Palavra de alguém que, em verdade eu te digo, o teu prêmio, o combinado, tu vai receber. Entendeu? O mundo grego usava essa frase, essas palavras, os reis usavam isso diretamente. Então ele pega e fala sobre isso, dizendo, olha, nada, mas tudo vai ser cumprido. E aí quando ele pega e fala de ser cumprido, ele é o cumprimento da lei. Entenderam aqui? Eu vim cumprir. Ele é quem cumpre a lei. Ele é o cara que é o desejado da lei, é o falado da lei, ele é o sucesso da lei, entendeu? A lei não fala dele, ele chegou, aqui está o sucesso da lei. A lei não aponta para ele, quando ele vier, ele vai orientar, ele vai ensinar, ele vai apresentar, ele vai remir, ele vai redimir, ele vai tirar da miséria, ele vai tirar daqui, vai tirar dali, ele vai erguer, ele vai vivificar, ele vai proteger, ele vai fazer 1 quilo de coisas, entendeu? Então ele é o desejado. A partir dele vai aparecer frases, vai aparecer palavras, vai aparecer incisos e parágrafos. Está entendendo isso? Ele é o cara, ele é o sucesso da lei, é ele. Ele é o desejado das nações. Ele é aquilo que a lei, ele é aquele que a lei profetiza, que a lei fala, que a lei alude. Quando ele vier, ele é o Messias. Então, peraí, vamos ler isso aqui com calma agora. Nada se omitirá, tudo vai se cumprir. Aí ele entra no verso 19 agora, peraí. Então, a partir dele virá preceitos, a partir dele virá parágrafos, a partir dele virá inciso, a partir dele aparecerá mais uma série de situações positivas. E ele pega e diz assim, qualquer que violar um desses mais pequenos mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Olha só, nota-se que agora ele já está falando da lei e do que ele estiver falando, porque ele que vai acrescentar as outras questões. E qualquer mandamento pequeno como esse, qualquer um que violar, será chamado menor no reino dos céus. Não que seja uma condenação, mas condenação de jogá-lo fora do reino dos céus. Porque o Evangelho, para falar que vai ficar fora, nota-se que isso aqui é interessante, esse negócio da lei e tal, e do que ele tem a dizer em alguns quesitos, que não vai condenar o cara ao suposto inferno. Porque aquilo que exclui o cara desse reino dos céus está lá no capítulo 25 de Mateus, capítulo 25, verso 31, que ele vai trazer os bodes, vai separar os bodes das ovelhas.
e vai dizer às ovelhas que estão do lado direito: vinde bendito de meu Pai, toma posse do reino que vos é preparado antes da fundação do mundo. Porque tive fome, deste de comer, tive sede, deste de beber, estive nu, me vestiste, estive preso, foste me ver, estive enfermo, foste me visitar, andei forasteiro e tu me ajudaste, tal. Agora, entra e toma posse. E agora vocês, some daqui, porque tive tudo isso e você nada. Ou seja, esse está excluído. Aí o outro que está excluído, Lucas 13. Você vê que a exclusão do reino dos céus, Lucas 13, verso 29 ou 30 em diante. Ele pega e diz assim: poucos são os que se salvam, né, Senhor? Ou seja, o arrogante. Você não tem parte no reino dos céus. Você não entrará no reino dos céus. Entendeu? Quem tem mão suja não vai entrar no reino dos céus. Quem tem mãos sujas e coração também sujo, pesaroso contra o irmão, também não vai entrar. Esse cara é sentenciado, mas alguns detalhes da lei, isso não traz condenação para o sujeito. Condenação de ser excluído, que apenas seja exclusão. Mas ele fica fora de galardão. Entendeu? Fica fora de galardão. Isso é interessante a gente ver isso aqui, porque qualquer que violar um desses mais pequenos mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. E isso é verdade. Aí ele pega e diz: pois vos digo, que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Aí, Gabriel, a sua pergunta sobre exceder a justiça, quando nós formos explicar, eu vou pegar esses 6 aqui na nossa aula e vou matar os 6 de uma vez só. Os 6 do que nós falamos, que vai do 21 até o versículo 48. Aí você vai ver o ensinamento dele mostrando como exceder a justiça dos escribas e fariseus. Acho que eu peguei um pouco o norte da questão. Por exemplo, samaritano, né? Sem ter lei, sem ter nada, o cara executou uma coisa assim. A justiça dele excedeu. É isso aí. Embora esse ponto que você falou do Lucas 10, que isso está em Lucas 10 e só tem Lucas 10, não está aqui nesses 6 exemplos, mas é um que caberia aqui. Entendeu? Porque, como você mesmo está falando, a questão do samaritano, os caras lá do sacerdócio não socorreram o cara, e o samaritano excedeu a justiça dos caras, socorrendo o cara. Por que ele não socorreu? Esse ponto é muito interessante, Gabriel. Vamos ver se a gente finaliza nele. Por que ele não socorreu? Porque o israelita pensava que o próximo dele, que deverás amar o seu próximo como a ti mesmo, ele pensava que o próximo, existia uma trilogia em Israel, onde essa trilogia era enquadrada da seguinte maneira: sacerdote, levita e povo, ou leigo. Ele chamava o povo de leigo ou povo. Apareciam essas duas nomenclaturas para o restante da nação que não era sacerdote nem levita. Então, na cabeça deles, o próximo era o sacerdote, o levita, ou leigo ou povo, ou seja, o israelita. Entende isso? Então, quando o sacerdote passa direto, não socorre o cara, ele não sabe quem é aquele cara, o viajante. Então, ele não tem obrigação com aquele cara, entendeu? Não tem obrigação de aquele cara. Então, preste bem atenção, ele está dentro da justiça dele, segundo o ensinamento dele. Ele não está errado segundo o que ele aprendeu. Vocês estão entendendo isso? Vamos dizer assim, mal interpretado, né? Quem? Não, o que ele aprendeu. O que ele foi uma... O que ele aprendeu foi mal interpretado por alguém, não por ele. Alguém interpretou errado e ensinou ele. Entendeu? Que as má interpretações traz ensinamentos ruins, a consequência é essa. E aí, outra coisa, o sacerdote e o levita não podia tocar num corpo jogado no chão, porque ele iria se contaminar. Entendeu? Então, ele não está errado em passar direto, segundo o que ele aprendeu. Ele poderia meter o pé. Só que quando aparece o samaritano, que não é nem sacerdote, nem levita, nem israelita, é ainda um odiado, que vai lá e excede a tudo isso, é o exemplo de exceder a justiça dos escribas e dos fariseus. Entendeu? O cara excedeu tudo isso. E foi além daquela justiça dos caras. Porque os caras davam dízimo, socorria, dava oferta, fazia, mas dentro daquilo que redundava em torno do preceito no qual ele aprendera. Fora disso, não.
Aí você vê aqui, olha só a justiça, só um exemplo, porque a gente citou um exemplo fora desses 6. Vamos pegar o do adultério aqui, o que Jesus fala. A lei, ele primeiro apresenta a lei, verso 27, só para a gente dar uma palhinha. Ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Ponto, foi isso que foi dito. Então não comete adultério, acabou, certo? Olha só como ele é cumpridor da lei e ele vai além da lei. E ele apresenta um quesito a mais, um inciso nesse parágrafo. Aqui é um inciso mesmo nesse parágrafo, segundo a nossa linguagem da nossa composição de legislação. Ele pega e diz assim: eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já cometeu adultério com ela. Ele não tirou o adultério de jogada. Ele pegou e disse assim: qualquer um que olhar com a intenção impura já cometeu adultério com ela. Olha só, excedenda dos escribas e fariseus. Os escribas e fariseus ficavam desejando arroto, meu irmão. Se não cometeu adultério, derrotou. Entendeu? Mais ou menos assim. Mas o coração estava cheio de adultério. Era isso que o Senhor Jesus estava querendo dizer. Ele estava pior do que praticar, porque ele poderia influenciar pessoas com essas condutas. Entendeu? Ele poderia influenciar pessoas com... E aí deixa eu te falar um negócio. Se eles são o parâmetro de quem cumpre a lei, entenda bem uma coisa, gente. Tu acha que todo israelita era cumpridor de lei? Não. A galera lá não tinha, galera que não estava nem aí para negócio de não pode adulterar não, meu irmão. Estava adulterando a rodo. Entendeu? Ainda mais com essa influência. Tu imagina só, tá lá o escriba e o fariseu, senta na mesa com o outro lá. Meu irmão... Jesus mesmo falava direto que eles eram hipócritas. Era hipócrita. Porque você imagina só, tá lá o escriba lá, ele não adultera com a mulher, mas caramba, rapaz, ele é demais. Cara, e o maluco tá ali ouvindo. E pá, não sei o que, e o maluco tá ali lá. E tal, olha só ele influenciando, porque ele é o cara. Entendeu? Ele não foi lá, mas o outro foi. Entendeu? Os outros foram. E ele diz, né, que não foi. É difícil o sujeito não ir. Ele diz que não foi. Tá bom, se ele está com esse coração assim, o coração revela quem o sujeito é, entendeu? Ele diz, como o Roberto apresentou. Jesus falou que eles são hipócritas toda hora. É aí que a nossa justiça tem que exceder dos escribas e fariseus. Aqui mora, então, esses exemplos nos quais a gente precisa exceder. Então aqui, onde nós lemos hoje, do 17 até o 20, é a validação da lei por Jesus. É o cumprimento da lei. A mulher de Samaria pode ser considerada nesse quesito aí? Aqui, como o Gabriel apresentou também? Sim, porque a lei dizia que ela tinha que morrer. Entendeu? A justiça ali excedeu. Excedeu a misericórdia, né? Foi a misericórdia que fez com que excedesse. Entendeu? Porque até os discípulos ficaram escandalizados, né, quando viram ele conversando com ela. Não, eu estou pensando, desculpa, você falou mulher adúltera ou samaritana? Samaritana. Então eu troquei aqui a minha explicação. Eu não sei se tu falou adúltera, eu não sei se eu ouvi, eu viajei, mas a samaritana, essa justiça, ela excede também, porque né, a adúltera é um exemplo, já que a gente falou da adúltera, é um exemplo que a mulher deveria morrer. Ele liberou a mulher, a misericórdia excedeu, como o Gabriel falou. Aqui, a questão do Gabriel foi uma questão de misericórdia também e de amor pelo cara caído. Da mulher adúltera, misericórdia e amor. Aqui o adultério que eu apresentei é uma questão de comportamento, de temperança, de se colocar no seu lugar. Pô, mulher do cara, fica na tua, meu irmão, se enxerga. Aqui é isso, se enxerga, cara. Tu não tá vendo que é a mulher do cara? Então, pô, segura a tua onda, para de gracinha. É isso aqui, é um esculacho na disciplina, entendeu? É um esculacho na moral. É porque a turma não fica aí, mas é um esculacho mesmo isso aqui. Qualquer que olhar, pô, para de olhar a mulher do cara, meu irmão, é isso que ele está falando. Pô, meu irmão, segura a tua onda, deixa de ser palhaço, não respeita não. Mais ou menos isso. Então, eu estou citando aqui para que a gente possa entender a questão do comportamento. O que a sua fala me fez trazer essa apresentação. A questão da mulher samaritana é o seguinte, olha só, o israelita não falava com o samaritano, ele não gostava do samaritano. Por que ele não gostava do samaritano? São várias as razões. Porque é o seguinte, Samaria
foi capital do Reino do Norte durante um período de tempo. Porém, antes dela ser capital do Reino do Norte, o Reino do Norte não existia, antes da divisão de Reino do Norte e Sul, capital Jerusalém. O Reino do Norte foi colonizado, se tornaram vassalo da Assíria. A Assíria tirou a galera dali e levou embora para a Síria. E trouxe uma galera que ela bem quis e colocou ali gente de todas as nações, ali na terra de Israel, na terra prometida, na terra do povo, filho do Abraão, Isaque e do Jacó. Colocaram ali. Os filhos do Abraão, do Isaque e do Jacó ficaram no Reino do Sul, não foram transportados para outro lugar, ficaram ali. Depois eles foram transportados para um outro lugar e parte deles ficaram. Depois eles retornaram para aquele lugar. Ou seja, o povo que habita na terra de Israel, no Reino do Norte, já não são mais filhos de Abraão, Isaque e Jacó. São gentios vindo de toda parte do mundo. Você vai ver isso lá no livro de 1 Reis, no capítulo 19. A galera vem de tudo enquanto é lado. 2 Reis 19. A galera vem de tudo enquanto é canto, de tudo enquanto é lado. E o Reino do Sul são a linhagem do Abraão, do Isaque e do Jacó. Entendeu isso? Então, eles entendem que aquele povo está na terra deles que não era para estar. E já repugna ele, já começa aquela rixa, a rixa já começa. Quando eles estão voltando do cativeiro babilônico para poder chegarem e reconstruírem a sua nação de novo, o Reino do Sul, a galera de Samaria não quer. Aí tem uma turma que habita ali, Gesem, Sambalá e Tobia, impede, entendeu? Faz um reboliço, arruma problema com o rei Dario, manda carta para que não aconteça, esculacha os caras, tenta atrapalhar a obra do Neemias, faz um monte de bobagem para atrapalhar a coisa, aquela briga. Então isso já vem nos anais da história israelita já. Isso lá em 440 e pouco, a confusão. O que acontece? Quando o povo é liberado para vir, quando sai, segundo a profecia do Daniel, do capítulo 9 de Daniel, que diz que saindo a ordem para restaurar Jerusalém, a ordem é dada no capítulo 2 de Neemias. Quem vem para Jerusalém é um sumo sacerdote com o nome de Josué. Só que lá na Pérsia, ele não era sumo sacerdote. Lá era o irmão mais velho dele, Jonatã, era o sumo sacerdote. Só que ele era um cara de conduta indevida. E o rei que envia ele, o rei que o Neemias aparece lá, não confia nele. Ficou com medo dele desviar o povo e tentar promover uma rebelião contra a Pérsia. Está entendendo isso? Não gostava dele. O cara está lá dentro da Pérsia, problema, eu não gosto desse cara, mas ele está aí com o povo dele, problema é dele. Mas agora, para ir tomar conta de uma colônia minha, porque o Reino do Sul, sendo uma vez liberado para ir embora, ainda é colônia dele, eles são vassalos do Império Persa. Está entendendo isso? E o rei gostava do Josué e confiava no Josué. O Josué que aparece no profeta Zacarias e no profeta Ageu. O sumo sacerdote Josué, do capítulo 3 de Zacarias, que aparece com as vestes salpicadas de sangue. Ele é liberado para presidir os israelitas lá. Ele é o sumo sacerdote. O irmão dele ficou bolado que perdeu o cargo de sumo sacerdote. O que ele pegou e fez? Ele vai para lá, para o Oriente Médio também. Ele sai lá da ponta do Oriente, da Pérsia, e vai para o Oriente Médio. Você sabe o que ele pega e faz? Ele faz aliança com Samaria. Ele pega o Pentateuco deles, que ele era sumo sacerdote, e leva para lá. Ele vai e casa com a filha do Sambalá. Olha a bobagem que ele faz. Ele sobe, não tem o Monte Ebal e o Monte Gerizim? O Monte Gerizim era o Monte da Bênção. Deuteronômio capítulo 28, onde fala que o Moisés subiu e proferiu a bênção. Botou a galera, olha, a bênção será essa, para quem cumprir a lei, e as maldições será essa, onde tem tu não será cauda, tu será cabeça, e tal, tu não vai pedir emprestado, tu vai emprestar, a bênção do Monte Gerizim. O que esse malandro fez, o irmão de Josué, que ele conhecia? Ele chegou, casou com a filha de Sambalá, que era o cara líder lá em Samaria, e ele pega e dá uma ideia, meu irmão, a parada é o seguinte, na lei,
tá lá escrito que no Monte Gerizim foi liberada a bênção. Vamos botar um templo lá em cima da parada, a gente faz um lance, eu sou o cara, e já está tudo dado. Por isso que tem um Pentateuco samaritano, que esse malandro colocou lá. Entendeu qual é do lance? E aí, segundo a história, Maomé é oriundo dessa religião desse cara. Olha só a confusão que o cara fez. O cara fez uma confusão pro caramba. Aí, cara, esse reboliço todo, existe essa confusão com Samaria. Então, um judeu, ainda mais Jesus, que é o Filho de Deus, na cabeça dos israelitas, jamais poderia estar conversando com esse povo. Entendeu? Aí Jesus está lá conversando, excedendo a doutrina dos escribas. Um escriba, um fariseu era o cara que guardava a lei, defensor da lei, no pé da letra, jamais iria estar de diálogo com um iníquo, com um samaritano, segundo eles. E Jesus está lá conversando, mostrando que esse tipo de pensamento, essa conduta, essa tradição, essa postura cultural está fora. Aí ele excede a dos escribas e do fariseu mais uma vez. Então eis aí o porquê de exceder, entendeu? E a coisa vai tão além que ele bate o papo e conversa com a mulher e apresenta o evangelho à mulher. E a mulher se converte, ou seja, o evangelho é para samaritano também. O judeu está achando que não, eu é que sou o Messias, não é o judeu que é o Messias, eu é que sei. Eu apresento o evangelho para todo mundo. Aí é mais um parâmetro, mais um inciso mostrando que o evangelho não é só para judeu, é para samaritano também. Como a mulher Ciro-Fenícia, porque Ciro-Fenícia, essa mulher ela tinha duas pátrias, ela deveria ser de duas estirpes, da Síria e da Fenícia, entendeu? E o evangelho não, ela, Senhor, mas os cachorros comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. E, caramba, então vai. Foi e abençoou a mulher, entendeu? Então, você vê ele fazendo isso em Caná da Galileia, ele ressuscitando, mas Galileia é pertencente à nação propriamente dita. Mas nota-se que ele está andando num território de povos que habitavam ali misturados, entende? Ele está andando no meio de uma mistura, mas ele está ali, zanzando naquela terra ali. E aí você vê que a doutrina dele excede de fato, ele não só fala, ele faz, entendeu? E ele apresenta o evangelho e assim por diante. Então aqui é interessante ele apontar, existir esse apontamento no evangelho do cumprimento dele da lei, porque ele é o próprio cumprimento da lei. Nele se cumpre toda a lei, nele está a lei. Então isso aí é bem legal e muito interessante. E com essa passagem da mulher samaritana, agora eu lembrei, no início daqui da aula, eu estava falando sobre o negócio você estava falando negócio da igreja, de a igreja, da preferência à família e tudo mais. E ele fala, esclarece isso para ela, né? Porque ela, de imediato, quando ela começa a entender, ela já se preocupa em como que ela ia buscar ele. Porque, olha só, ele pega e diz assim, olha, o discurso deles dois gira em torno, olha, vocês, israelitas, dizem que o lugar de adorar é em Jerusalém. Nós dissemos que é nesse monte, no Monte Gerizim, onde o malandro construiu um negócio lá. E aí ele pegou, peraí, cara, deixa eu te falar um negócio. Não tem esse negócio. Lá tá por fora e aqui também. Entendeu? Ele está dizendo, esse papo não existe, isso aí já era. Ele pode falar isso. Ele é o cumprimento da lei. Nele mora o evangelho. Nele está a verdade, entendeu? Ele é a verdade. Ele pega e diz, acabou. Agora é o seguinte, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não adianta o cara chegar com o coração cheio de adultério e dizer que está adorando o Pai. É isso que ele está querendo dizer com esse negócio de coração cheio de adultério. Como raca, envergonhar alguém publicamente porque você chama alguém de louco, segundo aquele... Ô gente, fala, e aí maluco, isso aqui pra gente não é nada. Para eles, você falar que alguém é louco era complicado, entendeu? Para nós também, se a gente chamar um sujeito de louco. As pessoas aqui hoje confundem, eu estou dando essa explicação porque alguém diz, não pode falar maluco. Quem não pode falar maluco? Porque você não está ofendendo ninguém, cara. Tem que saber onde mora a sua intenção no seu coração. E se livrar das paranoias. Tem coisas que cabem, tem coisas que não cabem. Nem todo momento você vai estar falando isso. Mas ele quebra esse negócio do paradigma religioso que tem que ser na religião samaritana ou na religião judia. Ele falou, para com essa paranoia de religião judia ou samaritana, não tem esse negócio. O negócio é espírito em verdade.
em espírito, porque você vai buscar Ele com o teu espírito, você vai alcançar o Espírito de Deus. E em verdade, como é que está teu coração? Como é que se você se apresenta a Deus? É mó causada ou isso tudo é verdade? Entendeu? Isso aí são questões que quem não governa bem a sua casa não pode governar a casa de Deus. É claro que tem uma outra conotação desse governar a casa também que vale a pena falar, é a seguinte, porque eu sempre apresento isso aqui, que a gente tem que respeitar as culturas. E essa questão de governar a casa, porque lá o cara poderia ter várias mulheres. E aí ele pega e diz assim, olha, convém que o diácono seja marido de uma mulher só. A rapaziada que tem 2, 3, 4, 5 mulheres, não dá, porque como é que ele vai fazer para vir para cá? Porque quem não governa bem a sua casa, como é que vai governar a casa de Deus? Ele tem 4, 5 mulheres, ele tem 4, 5 casas, 4, 5 tendas, entendeu? Como é que ele faz para governar tudo isso? Ele tem uma trabalheira danada. Então, se lá ele tem a trabalheira toda e deixa uma série de pendências, então ele não pode vir para cá, porque ele não tem tempo suficiente para isso. Convém que o cara tenha uma mulher só, uma tenda só, que aí dá para ele cuidar lá, ele vai cuidar bem da casa dele e vai vir cuidar da de Deus. Agora, se ele tem 5, 10, como é que ele faz? Não dá. Isso aí a gente tem que refletir, porque a galera acha que não, o cara pode casar, não, isso aqui é parâmetro, isso não tem nada a ver com a gente, velho. Entendeu? A gente aqui é permitido casar com uma mulher só, lá não. Era outra coisa. Aí a galera ainda quer ler assim, olha, convém que ele seja marido de uma só mulher, que ele nunca tenha se divorciado. Rapaz, eu já li isso já. Entendeu? Já vi as pessoas lendo isso aí e falam, não, cara, se ele divorciou, ele é marido só daquela que ele está hoje. A divorciada já se foi, não é mulher dele mais não. E aí mostra que dentro da comunidade evangélica... de uma mulher, imagina demais. Dentro da comunidade evangélica lá, da igreja primitiva, a galera tinha 2, 3, 4, 5 mulheres. Entendeu? Mas isso aí não vale pra gente aqui hoje, porque a nossa lei não permite isso. Isso não vale, não pode valer pra gente. A gente não deve guiar-se por essa lei, que essa lei não é lei de brasileiro, é lei de israelita. E se alguém tentar colocar isso aqui, vai dar revolução. Entendeu? Então, deixe isso pra lá, que isso seja o problema deles. E vamos ficar aqui com exceder a justiça dos escribas e a dos fariseus, que a gente encerra aqui hoje. Amém.